Efésios capítulo 6, versículos de 15 a 17. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja o seu ser perfeito. Crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito inabalável. Abençoe o coração dos ouvintes para que esse trabalho se reverta em salvação e santificação. Perdoa os nossos pecados, oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Nós temos dito que esse mundo é o campo de batalha entre as hostes malignas do grande dragão vermelho, a antiga serpente chamada Diabo, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muitos acontecimentos são ocorrências que refletem oriundas das regiões celestes. Estamos em guerra enquanto vivermos aqui. Por isso foi-nos ordenado por Paulo nos versículos 10 a 13 para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-nos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, que reflete nesse mundo tenebroso. Portanto, foi-nos alertado a tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Na exposição anterior, vimos que Paulo começou a mencionar especificamente os dois primeiros detalhes da armadura de Deus, que foram o cinto da verdade e a couraça da justiça. Esse texto, nós vamos considerar as últimas 4 peças desta tão importante armadura espiritual. O calçado da preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu lembro que esses 6 componentes da armadura citados por Paulo não significa que sejam exaustivos, pois existem outros aspectos do ataque e de defesa nessa guerra espiritual. Paulo apenas destaca as peças mais importantes. A terceira peça mencionada por Paulo está aqui no versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O historiador judeu Joséfo conta que nas batalhas antigas, os soldados romanos costumavam usar calçados fartamente cravejados com pregos agudos. Realmente o calçado é importantíssimo na guerra e sinônimo de prontidão. Os soldados depositavam pregos nas estradas para retardar a perseguição inimiga, além de machucar os pés dos desprevenidos. Os sapatos servem tanto para a defesa quanto para o ataque. A palavra grega para preparação, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, preparação no grego, retoimasia, significa ato de preparar, disposição, prontidão. O bom combatente deve se preparar meditando no evangelho. Ele deve estar disposto a estudar o evangelho. Deve estar pronto para se desgastar ou digerir toda a palavra de Deus, que é o evangelho, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. À medida que vamos conhecendo a palavra de Deus, certamente estaremos mais dispostos e preparados para a guerra. Ela tem que ser cuidadosamente estudada. Um recém-convertido que é neófito, um soldado novo, geralmente pouco sabe das sagradas letras e precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Oséias alertou: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aqueles que mais conhecem a palavra de Deus, indubitavelmente,
são os mais responsáveis, preparados para a batalha espiritual contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Devemos ter disciplina para orar e estudar a palavra de Deus, porque não é fácil e requer tempo. Assim como os grandes soldados que têm disciplina na alimentação, no descanso e praticam muito exercício. Devemos ler todo o contexto, conhecer a gramática, a teologia, a história, a cultura e a política social da época. Hoje em dia tem ferramentas muito fáceis de serem usadas. Alguém que lê um texto fora do contexto arrumará um pretexto. Paulo disse acerca de todo o conselho de Deus em Atos 20 e 27. Ele ensinava, falava e pregava todo o conselho de Deus. Devemos saber interpretar as Escrituras com as próprias Escrituras, objetivando conhecer a Deus melhor e mais perfeitamente. Paulo alertou: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, lá em 1 Timóteo 4,16. A Confissão de Fé de Westminster disse que a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questões sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falam mais claramente. Por isso, o crente não pode permanecer ignorante e depauperado. Temos que ler as Escrituras Sagradas pelo menos uma vez por ano. Temos que memorizá-las. O Salmo 119, versículo 1 diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Temos que examinar as Escrituras, porque julgaremos ter nelas a vida eterna. Meditar nelas de dia e de noite, amá-las e viver por elas. Saber comparar Escritura com Escritura e desejar ardentemente o conhecimento delas. E como disse Pedro, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. A nossa vida precisa estar continuamente se conformando à palavra de Deus, e não de acordo com esse mundo perverso e mau, mas levando o nosso coração preso a todas as verdades reveladas na palavra de Deus, com o propósito de obedecer a Cristo cada vez mais e apurar nossas práticas eclesiásticas. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Observe que Paulo fala que o Evangelho é da paz. Seria de se esperar que os que se convertem a Cristo viessem a experimentar uma vida mais tranquila, sossegada, menos conflitante. Todavia, nessa passagem, encontramos uma realidade diferente. Nós estamos em guerra e Jesus veio, por meio do Espírito Santo, trazer paz interior, pois ele é o príncipe da paz. A paz de Cristo excede todo o entendimento. Entretanto, enquanto o reino da paz não for estabelecido, os cidadãos do reino experimentarão enormes dificuldades nesse campo de batalha que é o mundo. É interessante, porque o Evangelho é da paz, mas nós precisamos aplicar o Evangelho da paz na guerra. Por que isso acontece? Se a nossa vida é santificada e procuramos ser condescendentes, transigentes, amáveis, tolerantes, apartando das discussões e encrencas? Por que ocorre essa guerra? Por causa do nosso caráter, por causa da transformação radical decorrente do novo nascimento. Esses grandes conflitos cósmicos acontecem não tanto por causa da deficiência do nosso caráter, pois antes da conversão, as nossas imperfeições eram bem maiores. Antes, o nosso caráter era pior, que acabava se desembocando em muitas condutas ruins. Mas as lutas contra as hostes do mal acontecem por causa da transformação que Cristo faz em nós. Existem novos interesses, valores, prazeres e nos submetemos à autoridade superior de Cristo. E o crente começa a comunicar o Evangelho e as boas novas da salvação, fato que os demônios odeiam. E por estarem em estado de inimizade com Deus, e porque seus agentes estão mortos nos delitos e pecado, acabam não aceitando as coisas do Espírito Santo de Deus.
Apesar de todo o empenho para se evitar as discussões, os conflitos, contudo, a transformação radical que o Espírito Santo realiza na vida dos eleitos de Deus acaba produzindo esta guerra espiritual. Não é difícil ouvirmos acerca de jovens, mulheres, maridos que passam a enfrentar dificuldades nos seus relacionamentos. Os filhos, por exemplo, passam a desaprovar o cigarro, a bebida, palavrões, bares noturnos, querem ir aos cultos e seus pais, que deveriam dar graças a Deus por isso, ao verem seus filhos longe dessas situações de riscos e coisas dessa natureza, drogas, etc., passa então a se irritar e insultar os filhos, que começam a viver uma vida sadia. Esse contraste entre os prazeres do mundo e da igreja irritam os filhos do diabo profundamente. A razão é porque não experimentaram a graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Não é incomum um jovem pregar aos amigos e ouvir: isso significa que estamos em trevas e condenados ao fogo do inferno? Então começam as intrigas e problemas, por isso Paulo diz: o evangelho da paz em meio a muita luta espiritual. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Mas a passagem continua e Paulo apresenta a quarta peça da armadura espiritual de Deus aqui no versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo dos soldados antigos era oval, bem grande, que media cerca de 1,80 e mais de meio metro de largura, para se protegerem dos dardos inflamados com fogo. E quando eles colidiam com o escudo, o fogo então era extinto. E como o diabo lança seus dardos na nossa mente, arremessando contra o nosso coração, nos atiçando para o fogo do pecado. Da nossa natureza pecaminosa brota esses conflitos cósmicos. Por isso temos que ter muita fé para resistir no dia mau. Sem fé não se agrada a Deus, sem fé vamos ficar ansiosos por causa das tribulações, angústias, necessidades, perseguições e os perigos. Sem o escudo da fé, vamos duvidar e cair na cobiça, na vaidade e inveja do nosso coração. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a confiança no Deus triuno de tal maneira que entregamos a nossa vida nessa guerra espiritual e descansamos na obra consumada de Cristo e aceitamos o que Ele fez como tendo sido feito por nós. Teremos plena confiança de que Deus concedeu por pura graça não só a outros, mas também a mim a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação somente pelos méritos de Cristo. E assim permaneceremos firmes e inabaláveis, como Jó, que no meio da desgraça declarou confiantemente: ainda que ele me mate, nele esperarei. E como a confiança de Daniel, enfrentando os famintos leões sem se recuar. Também Sadraque, Mesaque e Abidnego não se importaram em morrer queimados na fornalha 7 vezes mais aquecida do que normalmente se aquecia. E responderam confiante ao rei: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Paulo disse aos discípulos: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Nessa guerra espiritual, quando temos fé, confiamos que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como acreditarmos mártires no período da Inquisição, pois tiveram uma fé confiante de que Deus jamais os abandonaria e não negaram a fé. Por isso a importância do escudo da fé nessa batalha espiritual, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas Paulo apresenta ainda a quinta peça da armadura espiritual de Deus, que é o capacete da salvação. Nós lemos na primeira parte do versículo 17: tomai também o capacete da salvação.
O capacete era chamado de elmo ou galha, que era uma espécie de capacete que protegia a cabeça. Paulo cita o elmo que protegia a cabeça, que dava aos soldados muita segurança. Assim também os soldados de Cristo devem ir com segurança da salvação nessa guerra espiritual. Mesmo que nós, soldados de Cristo, pelas tentações de Satanás, decorrentes dos seus dardos inflamados, no mundo que é o campo de batalha, e pelo predomínio da depravação da nossa natureza corrompida pelo pecado, caiamos em graves pecados, e mesmo que por algum tempo continuemos neles, incorrendo no desagrado de Deus, entristecendo o Espírito Santo a ponto de sermos privados da graça e do conforto do Senhor. E ainda que tenhamos nossos corações endurecidos e nossas consciências feridas, prejudicando e escandalizando os outros e atraindo para nós juízos temporais, mesmo assim, podemos ter a segurança da salvação. Afinal de contas, os soldados de Cristo foram predestinados para a salvação antes da fundação do mundo. Esse é o nosso elmo, o nosso capacete da salvação. Temos a segurança da vida eterna. A segurança da salvação afirma na nossa mente que fomos salvos definitivamente, resgatados não só da culpa, como também do domínio do pecado. O Espírito Santo nos guardará de tal forma que nunca nos apartaremos de Deus. Poderemos pecar, mas o pecado não terá domínio sobre nós, porque não é mais nosso Senhor, e por isso não prevalecerá. Paulo disse: o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, e sim da graça. A segurança da salvação é uma fonte de grande consolação e poder, um incentivo para a gratidão, uma modificação para o combate cristão e uma muralha na hora do perigo. Jeremias 32, 39 e 40 também afirmou: dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A certeza da salvação de Paulo, expressando sua confiança em quem o assegura até a final manifestação gloriosa do reino celestial de Deus. Esse é o capacete que nos dá muita segurança para batalhar contra os principados e potestades. Como disse Paulo aos Romanos, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E João, no Apocalipse, depois dessas coisas, ouvi no céu uma voz como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Esse é o capacete da salvação que nos dá muita firmeza. Somos guardados pelo poder de Deus para a salvação que nos está preparada e reservada nos céus. Esta garantia conforta o crente e lhes dá muita alegria e paz, mesmo nas provações, pois não cremos em um Deus impotente e falho nas suas previsões e que é surpreendido pelas decisões humanas. Mas sabemos que a vontade de Deus é eterna, imutável, soberana, incondicional, abrangente e eficaz, pois Ele faz todas as coisas segundo o seu santo conselho, conforme o beneplácito da sua vontade.
É Ele que opera em nós tanto querer quanto realizar e tem um amor especial pelos seus eleitos. Sentimos a eternidade na alma. A convicção da salvação nos dá certeza de que Deus nos amou antes da fundação do mundo e nos preserva para sempre. Chega a ser para os crentes mais do que uma mera doutrina. É como entrar em uma dimensão onde experimentamos algo profundo e escondido. Quando lembramos das palavras de Jesus em João 10, 27 a 29, ficamos extremamente confortados e seguros. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Assim podemos ficar convencidos que, por maiores que sejam as nossas lutas e a guerra espiritual, nada nos sobrevirá sem a graça de Deus para que possamos suportar. Por isso, nada nos acontecerá mais do que o necessário para que um bem maior, segundo a sábia consideração do Todo-Poderoso, seja alcançado. E, finalmente, temos a última peça da armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa arma é de ataque e, evidentemente, mais ofensiva que as demais. A espada utilizada pelos soldados da época era curta para ficar mais fácil a esgrimia. Com ela, os soldados rompiam bravamente as barreiras inimigas, triunfando sobre eles. A palavra de Deus, ou seja, a voz de Deus, a pregação do Evangelho, é a palavra de Deus e, portanto, a Vox Dei. E isto está registrado no primeiro capítulo de um dos símbolos de fé reformados mais importantes, que é a segunda confissão helvética de Bullinger. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Por isso, quando a palavra de Deus é presentemente pregada na igreja por pregadores legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é proclamada e recebida pelos fiéis e que nenhuma outra palavra de Deus deve ser inventada e nem esperada dos céus. A pregação da palavra de Deus como uma espada vai sendo operada pelo Espírito Santo. O anúncio da palavra de Deus é o meio mais excelente pelo qual a graça de Deus é comunicada aos homens, suplantando inclusive os sacramentos, pois esses não têm sentido sem a pregação do Evangelho. Lutero diz que a pregação é a parte central do culto público, e ele colocava a pregação da palavra até mesmo acima da própria leitura. Ela é a espada do Espírito Santo que corta toda mentira, separando-a da verdade. Quanta importância têm os soldados de Cristo na pregação da palavra de Deus, seja pelos pregadores, ministros e por cada crente, para que as pessoas sejam arrancadas das trevas em que se encontram e deixem de ser energizadas por Satanás. Faz parte do processo da guerra espiritual arrancar os homens das garras de Satanás. Eu quero concluir dizendo que, para resistir no dia mau, batalhando contra o diabo e suas hostes, que tenta com toda a força e furor destruir o Senhor Jesus e sua igreja, porém, depois de termos vencido tudo e permanecermos inabaláveis, é necessário vestir de toda a armadura de Deus. Devemos calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembre-se que a soberania de Deus não entra em conflito com a responsabilidade humana. É Deus quem dá a fé, mas a fé sem as obras é morta. É Deus quem salva, mas devemos desenvolver a salvação. Os discípulos perguntaram para Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus lhes respondeu: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. A salvação pertence ao Senhor. João Batista disse que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. A palavra é de Deus, mas devemos nos preparar, estudar, meditar nela e se dedicar ao crescimento no conhecimento das Escrituras. Como bons combatentes de Cristo, devemos nos atentar para as ordens do nosso comandante Paulo.
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.